Bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Então, aqui temos um encontro marcadíssimo hoje. Desculpa aqui, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, hoje nós temos esse encontro marcado, essa live especial do dia de hoje, tá? Essa live foi uma live de última hora, por quê? Porque essa semana eu recebi tantas mensagens, né, de mulheres falando que não conseguiram participar das lives naquele horário à noite, né, às 19 horas, né, aquelas lives, 5 lives que eu fiz, né, na semana passada, começando na sexta, depois no sábado, domingo e segunda, finalizando com a sessão hipnótica, né, na terça-feira. Então, a pedido aqui, né, dessas várias mulheres que não conseguiram, tá, e homens também, né, que esse emagrecimento não é só para mulher, é para homem, tá, é um emagrecimento natural, sustentável, com a reprogramação mental através da hipnose, né, esse método incrível, renovador, que existe, né. Então, a pedido de todas essas mulheres lindas, maravilhosas, que entraram em contato comigo, eu resolvi, então, fazer essa live nesse dia de hoje, tá? Essa live especial no sábado de manhã. Bom dia para vocês, bom fim de semana, o seu final de semana apenas começando, né? Que coisa boa. Então vamos só esperar aqui mais algumas pessoas entrarem, né? Fico muito feliz, obrigada por vocês estarem aqui participando dessa live especial que eu preparei para vocês. Então hoje, nessa live, eu vou falar resumidamente o que eu passei nas 5 lives, tá? Da semana passada, tá? Então, eu vou apresentar hoje para vocês exatamente o que eu conversei aqui, né? As informações que eu passei aqui, informações valiosas, tá? Então, o objetivo de tudo isso seja muito bem-vinda. Bom dia, que bom ter você aqui. Nessa live especial que eu preparei justamente para vocês, tá? Mulheres que não conseguiram participar ou participaram, né? E gostaram. Obrigada, Elma. Então, hoje eu vou explicar novamente alguns detalhes, né? Sobre o emagrecimento saudável, tá? E sustentável, ou seja, aquele emagrecimento definitivo, né, onde não tem aquela dor de cabeça toda, né, onde você tem até resultados, mas você sempre volta ali, né, na estaca zero, onde começou, tá? Então, hoje eu vou explicar o porquê isso acontece, né? Porque talvez você até hoje não teve o sucesso que você esperou no seu processo de emagrecimento ou o sucesso que você merece, né? Os resultados que você merece, de acordo com o esforço que você colocou em outros processos de emagrecimento, né? Mas não é culpa sua, gente. Deixa eu deixar isso bem claro, tá? Simplesmente dietas restritivas, exercícios exaustantes, tudo isso não funciona, tá? Por quê? Porque a mente não vai colaborar com esse processo, tá? Tudo começa na mente. E é esse trabalho que eu faço. E eu estou aqui hoje para explicar um pouco mais desse meu trabalho. Então, para você que não me conhece ainda, eu sou Angela Bauer, sou hipnoterapeuta clínica, tá? E eu vou explicar qual a diferença, tá? Hipnoterapia clínica e hipnose de shows, de palcos, tá? Para vocês entenderem que é uma técnica séria, é científica, tá? É uma terapia reconhecida, tá?
Então, depois eu explico isso, mas deixa então me apresentar. Então, eu sou Angela Bauer, hipnoterapeuta, clínica e especializada em emagrecimento com o uso da hipnose, ou seja, reprogramando sua mente, tá? Para você conseguir esse seu objetivo, tá? De chegar no seu peso dos seus sonhos, que não significa só peso, né? A gente aqui, quando fala em emagrecimento, não é sobre só emagrecimento, não é só sobre perder peso, é tudo o que tem por trás, tá? É sua saúde que está em jogo, né? É sua vitalidade, é sua autoestima, é o seu amor próprio, né? A sua autoconfiança, porque nesses processos, né, de dietas restritivas, o que eu mais vejo é mulheres desacreditando em si mesma, tá? Começando a duvidar que elas não são mais capazes de emagrecer, e não é culpa delas. Isso acontece porque as técnicas não estão alinhadas, né? Não são as técnicas que favorecem o emagrecimento saudável e sustentável, tá? Dieta tem um começo, meio e fim, tá? E por isso que não funciona. E você só usa uma parte da sua mente em dietas, que é só 5%, gente. É aquela parte mais lógica. Sejam muito bem-vindos aqui. Então, nas dietas, tá? A gente não usa o nosso subconsciente, tá? Que é onde a gente precisa ir. Qualquer mudança que você queira fazer na sua vida, né? Não seja só emagrecimento, mas outras mudanças na sua vida, precisam primeiro acontecer na sua mente subconsciente. A hipnoterapia é a única terapia que trabalha, uma das únicas, tem mais algumas, mas é a número 1 que reprograma mentes, que trabalha com seu subconsciente, que é 95%, tá, de toda a sua atividade mental. Tudo acontece lá, tá? Às vezes nós pensamos que a gente tem o controle da nossa vida, tal, gente. E para falar a verdade, a gente não está tão em controle assim, se considerar isso. Sim, você pode pegar o controle de volta na sua vida se você reprogramar sua mente de acordo com o que você quer viver agora, tá? Por quê? Porque a gente vive nossa vida em programas mentais que estão desatualizados. Isso mesmo. Nossa mente é muito parecida, tá, com o computador, com todo respeito, né? Nós não somos máquinas, mas todas nossas mentes, elas funcionam, tá, de uma certa maneira, tá? Tem algumas diferenças, mas todos nós temos uma mente parecida, tá? E a ciência já comprovou que nós somos mais flexíveis, mais reprogramáveis que pensamos, tá? Nós somos seres humanos que podemos estar mudando o tempo inteiro. Nossa mente é extremamente flexível, aberta e maleável. Só que ela tem que ser reprogramada da maneira certa, tá? Porque muitas vezes isso pode ir contra nós se começarmos a reprogramar nossa mente de uma maneira que não está alinhada com o que a gente quer, tá? Então, hipnose número 1 para reprogramação mental, e por isso que funciona tão bem para o emagrecimento. Eu trabalho numa clínica, então, para quem não me conhece, eu moro na Irlanda, tá? Eu sou do Brasil, de Santa Catarina, de uma cidade pequena chamada Angelina, com muito orgulho. Eu venho de uma família de agricultores, tá? Eu nasci lá no sítio e cresci no sítio, tá? Então, eu tive uma reprogramação mental muito saudável em relação à alimentação, tá? Porque a gente comia muito natural, tá? Nós comíamos o que plantávamos, tá? Legumes, né? Frutas, tudo ali fresco. E eu não lembro de ter nada industrializado,
na mesa, quando eu era pequena, tá? Eu até lembro a primeira Coca-Cola que eu tomei, lógico que eu gostei, né? E até hoje eu tomo a minha coquinha, só que não todo dia, não toda semana, nem todo mês, tá? E é isso que o processo que eu faço na minha clínica, tá? Onde eu trabalho, eu já ajudei mais de 500 mulheres a emagrecerem de forma natural e saudável, reprogramando a mente, tá? E esse processo, ele é mais simples e leve do que ele parece, tá? Ele alinha a sua mente com aquilo que você quer. E aquilo vai virando mais natural para você, mais automático, não é mais aquele peso nas costas. Você não tem mais aquele relacionamento de amor e ódio com a comida. Nós trabalhamos o relacionamento com a comida, com o exercício físico, com a ingestão de água e o sono. Então, nessas lives que eu fiz na semana passada, né, para quem me acompanhou, nós entramos nesses assuntos, tá? Bem profundamente, na sexta-feira, onde eu comecei, não ontem, na semana passada, a primeira live eu expliquei o que é hipnose e o que não é, né? Porque tem muito mito lá fora, não é culpa de ninguém, né? Ter algumas crenças limitantes em relação à hipnose, por quê? Porque às vezes, na maioria dos casos, tá? Isso acontece todos os dias, minhas clientes me relatam que o primeiro contato que elas tiveram com a hipnose foi assistindo um programa de TV, algum show ou filmes, né, que não mostram a realidade da hipnose. Aquilo é hipnose de palco, é só para diversão, é só para rir, né, para diversão. Filmes, eu não conheço nenhum filme, tá, que fala da hipnose de maneira positiva e a verdade sobre hipnose. Tudo que é mostrado nos filmes sempre leva para o lado negro, negativo sobre hipnose, que não é verdade, gente, tá? E tem um motivo para isso, lógico que tem, né? Quem que faz os filmes, né? Quem que controla os filmes? É a mídia. A mídia não quer que você tenha controle sobre sua vida. Essa é a verdade. Quem controla sua mente hoje em dia é a mídia, tá? E a mídia, tá? Ela não tem o interesse que você seja uma pessoa saudável, feliz, que esteja no controle da sua vida, se alimentando bem, sabe? Saudável, né? Porque quem está por trás, quais são as indústrias, as maiores indústrias, né? Que controlam o nosso planeta? A indústria farmacêutica, alimentícia, tá? Indústria de dietas. E o que eles querem? Eles só querem vender, 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 vender e vender mais, tá? Então, por isso tem um interesse enorme de, né? Por que a hipnoterapia não é tão divulgada, né? Tem um motivo, né? Porque não é do interesse dessas indústrias que você tenha controle sobre sua vida, que você seja uma pessoa saudável, que você seja feliz, tá? Porque uma pessoa saudável, feliz, ela consome menos, tá? Você vai acabar consumindo menos fast food, menos produtos industrializados, tá? Você vai começar até a consumir menos medicamentos. Então, isso não é bom para esses setores, né? Essas indústrias. Então, tem um motivo pela qual elas querem que você coma cada vez mais, tá? E com isso, cada vez sua saúde piora, não só física, mental, e você acaba consumindo mais em todos os sentidos, para achar um meio de você ser um pouco mais feliz, acaba comprando mais roupa, acaba comprando mais isso e mais aquilo, coisas que você nem precisa às vezes. Então, a hipnoterapia ajuda você a tomar o controle da sua vida, tá? Em relação à alimentação, mas principalmente à sua saúde.
E não só física, tá? Não estamos só falando aqui de peso físico, tá? Daqueles quilos. Nós estamos falando também do peso emocional. Por quê? Porque a maioria das mulheres que vêm à minha clínica são questões emocionais a serem resolvidas, tá? Por isso que eu falo sempre, né? O meu logo é construir uma mente magra, mas não basta ser só magra, mas uma mente magra e feliz, tá? Entendeu? Então, com a hipnose, você não só perde os pesos, mas fica miserável. Não, não é isso. Com a hipnose, você vai perdendo peso, mas vai ganhando de volta a tua autoestima, a tua autoconfiança, o seu amor próprio, tá? Essa é a base de tudo, né? Em todas as minhas terapias, tá, meninas? Todas as minhas terapias, tá? Porque aqui na clínica eu trato mais aspectos, tá? Todos os tratamentos, seja vício, seja ansiedade, seja depressão, tá? Seja medos, fobias, mas principalmente o emagrecimento, tá? A base de tudo é o amor próprio e a autoestima. Por quê? Porque uma pessoa que se ama, ela começa a se cuidar mais, se alimentar melhor, começa a selecionar mais o que ela coloca no seu corpo, começa o autocuidado, a autoestima começa a subir, ela vai fazendo mais exercício físico, né? E tudo isso é a base, tá? De um emagrecimento saudável. E também em relação a vícios, uma pessoa que se ama, ela vai conseguir deixar, tá, coisas que prejudicam ela, né? Algumas substâncias químicas ou comportamentos, né, que são comportamentos de vícios, porque ela se ama, tá? Então, o peso em si, tá? O peso, e na hipnose, nós não focamos somente no peso. O peso é o sintoma, tá? É o sintoma, tá? Na hipnose, nós sempre estamos de olho nas causas, tá? Porque se não tratar as causas, não vai funcionar, tá? Você pode até perder peso, mas depois ele volta, porque a raiz ainda vai estar lá, a raiz do problema. Então, na hipnose, nós sempre focamos em corrigir o que te levou ou está te levando ao excesso de peso, tá? Porque é isso que precisa ser corrigido, tá? Isso pode ser uma variedade de aspectos ou um só, depende de cada pessoa, tá? Isso pode ser simplesmente más hábitos, tá? Ou seja, a sua programação mental não incluiu ali nos 7 primeiros anos, são os anos cruciais, onde você forma a sua programação mental. E talvez nem todas as pessoas tiveram o privilégio de ter uma programação mental saudável em relação à alimentação como eu tive, tá? E isso que eu percebi, tá? Eu era tão ingênua quando eu saí lá da minha cidade do interior que eu pensei que todo mundo se alimentava bem e tinha um relacionamento saudável com a comida, tá? E não é o caso, a maioria das pessoas não tem isso. Então, às vezes é só más hábitos a serem corrigidos, tá? Em relação à alimentação, exercício físico, ingestão de água e sono, esses são os 4 pilares que precisam ser trabalhados e fortalecidos, tá? Mas, às vezes, não é só más hábitos, são crenças limitantes em relação ao emagrecimento, em relação à alimentação e principalmente em relação a você mesma. Porque, deixa eu te falar aqui uma coisa, nossa mente, ela é ilimitada, tá? Ela é ilimitada. Os limites somos nós que colocamos, ou deixamos alguém colocar, e não foi culpa nossa, né? A maioria das crenças aconteceu até os 7 anos, porque a gente não tem filtro até lá, a gente não tem uma mente desenvolvida. Então, tudo entra,
tudo entra na mente. Então, a maioria das crenças limitantes nós adquirimos na nossa infância, mas nós temos a responsabilidade de reprogramar essas crenças limitantes, tá? Que nos bloqueiam, nos limitam de crescer, de ser aquela pessoa que você quer ser, de ser a sua melhor versão, de conseguir alcançar os seus objetivos, tá? Então, às vezes, são questões de crenças limitantes que precisam ser trabalhadas, tá? E, principalmente, a questão dos hábitos, né? E a questão emocional, tá? A questão emocional, tá? É a maior causa do sobrepeso, tá? Isso eu falo com todas as letras e assino embaixo, porque na minha clínica, né, onde eu já ajudei mais de 500 mulheres, tá, a alcançarem o peso ideal, o emagrecimento saudável, tá, com o uso da hipnose, somente reprogramando a mente, tá. Então, na maioria dos casos, tá, digamos assim, 80% dos casos, a questão principal, tá, do sobrepeso é a questão emocional, né, mulheres? Se vocês talvez se identificam com isso, tá? É a fome emocional, né? É descontar as emoções na comida. É quando você tá triste, você desconta na comida. Quando você tá estressada, ansiosa ou até feliz. Tem pessoas que, quando estão felizes, também comem mais, né? Então, isso se chama comer suas emoções, tá? É o comer emocional. Mas isso pode ser tratado, tá ok? Então, a todas vocês, obrigada por estarem aqui comigo nessa live ao vivo. E deixa eu te falar, vocês que estão aqui, aproveitem essa oportunidade, interajam aqui comigo, falam aí se vocês estão gostando, manda um coraçãozinho aí se vocês estão gostando do tema, se está fazendo sentido para vocês, tá? Ter sua opinião, escreve aí sua opinião, tá? Pode discordar, não tem problema, tá? Obrigada. Que bom que está fazendo sentido, tá? E também, ó, essa aqui é a oportunidade para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, escreve aí se vocês têm qualquer dúvida e eu vou responder aqui ao vivo para vocês. Porque não existe pergunta besta. Lembra disso? Não existe. Não existe pergunta, eu não vou perguntar porque pode parecer, né, que é uma pergunta besta, tal. Não existe pergunta besta. A sua pergunta, tá? A sua dúvida que você tem pode ajudar outras pessoas que estão com a mesma dúvida, mas estão com vergonha de perguntar. Então, manda aí sua pergunta, vamos lá, vamos interagir, tá? Que vai ser muito bom eu poder responder. Quem comprou o curso dura quanto tempo? Ótima pergunta. Eu vou depois entrar no programa mais tarde, eu vou mostrar hoje para vocês dentro, tá, do programa o que vocês vão encontrar. Eu vou aqui virar a câmera e mostrar o programa direitinho. Vou mostrar aqui dentro da plataforma como ele é. Esse programa é uma ótima pergunta que você fez, tá? Depois eu vou explicar tudo direitinho, mas ele dura, tá? 7 semanas, tá? Eu sei, nossa, 7 semanas é muito tempo. 7 semanas não é nada para reprogramar de vez, tá? A sua vida, para essa mudança de vez, tá? São 7 semanas, tá? Cada semana as sessões vão ficando mais profundas, cada semana é um tema diferente, tá? Começa com você ficar familiar com a hipnose e começa com a sementinha do amor próprio e da autoestima, tá? Na primeira sessão, tá? A primeira sessão
né, aquele passo do amor próprio e autoestima, porque eu já falei aqui, sem isso você não vai para frente, tá? Muitas mulheres vêm a mim e falam, eu quero emagrecer porque eu odeio o meu corpo. Não é a forma correta de começar, não vai te levar longe, tá? Não vai. Você vai vir a mim porque você se ama. E não espere para amar o seu corpo quando você estiver magra e no seu peso ideal. Comece agora e o seu corpo vai responder de uma forma maravilhosa, tá? Comece agora, tá? Então, essa primeira sessão, naquela base que eu te falei de tudo, de todo o programa, amor próprio, tudo fica mais fácil, Elma, com amor próprio, tá? Tudo vai ficar mais fácil. Você vai conseguir se alimentar melhor, vai conseguir selecionar melhor o que você coloca no seu corpo, vai se tratar melhor, vai ser a prioridade da sua vida, tá? Vai conseguir fazer exercício físico. Tudo começa com amor próprio. Aí na outra sessão, cada semana vai mais fundo. A outra sessão nós vamos trabalhar a segunda sessão, né? Então isso seria a segunda semana, porque é um programa, meninas. Não é um curso, é um programa. Não é só informação que eu passo, como eu estou aqui falando nessa live, tá? Não adianta só vocês saberem, tá? Cada semana eu falo sim um vídeo, tem um vídeo explicativo de cada tema, mas depois de cada vídeo tem uma sessão completa de hipnose. E é isso. E essa diferença do meu programa e de outros, porque não basta você saber. Você tem que reprogramar sua mente para ela saber, para ela começar a trabalhar a seu favor, tá? Para ela, tá? Fazer com que você se movimente para frente de uma forma mais leve, não fique mais nadando contra a maré. Então, na segunda semana o tema é reconexão corpo e mente, tá? Porque sem isso nada vai funcionar. Sem amor próprio não vai funcionar. Sem você se reconectar corpo e mente não funciona. Então, tem uma sequência exata. É o mesmo método que eu uso na clínica, tá? Esse programa que eu vou apresentar daqui a pouco. É o mesmo método que já mais de 500 mulheres já passaram por mim e por isso ele está comprovado que funciona, tá? É o mesmo método. A única diferença é que eu não vou estar ao vivo. Elas são sessões cravadas, mas elas são igualzinhas às da clínica, iguais, tá? Então, depois de cada vídeo explicativo, a cada semana que você vai ver esse vídeo primeiro, depois você vai fazer a sessão hipnótica, que é bem simples, tá? E para falar a verdade, para reprogramar sua mente, eu não preciso estar ali do teu lado. Eu já faço sessões online, se funcionam uma maravilha, tá? Mas o que precisa acontecer, a minha voz precisa estar com você, e é isso, tá? Então aí tem a outra semana vai ser focada em alimentação, é uma reeducação alimentar completa. Na outra semana o tema é ingestão de água, tomar mais água, né, a quantidade certa para você, e o exercício físico, tá? Aí temos uma semana onde nós vamos trabalhar para você conseguir reduzir alimentos açucarados, os grandes vilões, alimentos açucarados, tá? E industrializados. Não é restrição, porque tudo que você quer colocar restrição na sua mente, ela vai querer mais, tá? Por isso que dietas não funcionam, porque ela quer a recompensa depois das dietas, da restrição que você colocou na sua mente, por isso que você acaba colocando mais os quilos que você perdeu e até alguns em cima, porque a tua mente quer a recompensa, tá, da restrição que você colocou nela. Então, esse programa não tem nada a ver com dietas, com restrições, é uma reprogramação mental. Aí temos um módulo que vai implantar todos esses hábitos saudáveis que você vai vindo construindo ao longo do caminho em todas as semanas. E aí tem um módulo bônus, que é sobre a questão emocional, essa que eu falei para vocês
que a maioria das mulheres que vem a mim sofre, 80% das mulheres, tá? O que impede elas de emagrecer é a questão emocional, é a fome emocional, sabe? Então tem esse módulo bônus que eu fiz para você no final, tá ok? Então, obrigada por essa pergunta que é muito, muito válida, tá? Então, se você entrar no programa agora, você ainda tem a chance de virar o próximo ano, tá? Na sua jornada da mente magra, não só magra, mas magra e feliz. Você tem a chance de começar o verão com o pé direito. Lembra, talvez, o último ano que você prometeu a si mesma, foi uma das suas resoluções do ano novo, emagrecer, e até agora não conseguiu, né? E não é culpa sua, é porque realmente no mercado não tem algo assim que realmente colabore com esse processo, tá? E essas dietas acabam com que você comece a desacreditar em si mesma, na sua capacidade de emagrecer, tá? É no dia 6, não, o programa já está no ar, tá, Elma? Ele já está no ar desde terça-feira, tá? Onde eu fiz aquela sessão, tá? Gratuita. Vai ter outras sessões, então fique aqui comigo, eu vou dar mais sessões para vocês. Mas quem já quiser começar agora, porque se começar agora, você já vai estar à frente, né? Você já vai estar no Natal ali com a mente magra, né? Com a mente magra, feliz, virando o ano novo, né? Essa sua nova você, essa nova versão. Então já pode começar hoje mesmo, tá? Eu vou depois deixar o link aqui, tá? Nos meus stories. O meu link já tá na minha bio lá para você conseguir fazer, tá? Adquirir esse programa, tá? E esse programa, meninas, é um investimento, tá? Não é um custo, é um investimento em você mesma, na sua saúde, tá? Porque o que me motivou a fazer, deixa eu falar que é a verdade, então, né? Porque para quem não me conhece, eu sei que tem tanta gente lá fora prometendo isso e aquilo, e dieta disso e daquilo, que vocês já estão com o pé atrás, o que realmente funciona, o que não funciona. Mas deixa eu te falar. Elma, você já adquiriu. Ai, obrigada. Se você tiver qualquer dúvida, depois eu vou até fazer um grupinho aí das primeiras 10, né? Eu vou dar uma olhada. Se você está nas primeiras 10, a gente vai fazer um grupo de apoio aí que eu vou estar de presente para você, tá? Obrigada por adquirir meu curso. Espero que esteja gostando, tá? Então, no começo tem as instruções, né, certinhas, tá? Mas deixa, então, falar para quem ainda não adquiriu, né? O que me motivou a fazer esse programa foi o seguinte, né? Eu vendo o desespero das mulheres entrando na minha clínica e eu sempre era a última opção, né? Elas já tinham tentado de tudo, nunca conseguiam emagrecer. Tinha mulheres que chegavam no meu consultório chorando, desesperadas, com diabetes número 2, né? Porque a gente adquire isso comendo açúcar demais, tá? Então, vendo assim, sabe, esse sofrimento, e eu podendo ajudar, sabe? Aí eu pensei, como eu posso fazer para ajudar mais mulheres que estão nessa situação, que já tentaram de tudo, nada funcionou, né? Então, como eu posso ajudar mais mulheres? Então, foi por isso, então, que eu resolvi fazer esse programa online, tá? Onde eu gravei as sessões, toda a parte explicativa exatamente igual do jeito que eu faço na minha clínica, tá? O método é igualzinho, tá? Então, eu coloquei isso disponível para você, né, num preço acessível, porque eu quero que todas as mulheres tenham acesso
a esse produto, independente da classe social, da idade, da profissão e principalmente da localização geográfica, né? Porque eu moro aqui na Irlanda, então como que eu poderia ajudar mais mulheres no Brasil? Porque eu estava tendo muitas mensagens de mulheres que estavam no Brasil e eu não conseguia ajudar, tá? Então essa é a maneira que eu então achei para conseguir ajudar mais mulheres, tá? Então é um trabalho sério que eu faço, é uma terapia científica, tá? Esse método foi testado já em clínica, comprovado, tá? Que funciona, e agora ele está disponível para todas vocês, tá? Esse método maravilhoso. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Faz sentido para vocês? Quem entrou agora? A gente está já aqui conversando, né, sobre o emagrecimento com a hipnose, as diferenças, né, entre esse método outros, né? Então, quem ainda quiser aproveitar, manda aí sua pergunta. Mas agora eu quero mostrar para vocês na plataforma, assim, como que é exatamente esse programa, tá? Eu tenho maior orgulho desse programa, porque esse programa ficou muito lindo, ficou assim, do jeito que eu queria, tá? Eu passei o ano inteiro desenvolvendo esse programa, eu pensei em cada detalhe, né? Porque reprogramação mental é um assunto sério, tá? Então, vamos lá, meninas, deixa então aqui eu tirar a câmera aqui. E agora, então, eu vou mostrar para vocês, tá? Como que é esse programa, tá? Exatamente como ele é, tá? E depois, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês me falam, tá bom? Então, deixa aqui eu virar. Deixa eu ver se tem como virar a câmera só um pouquinho. Isso, desculpa aí. Então, assim, ó, essa aqui é a plataforma do meu programa. Então, aqui tá, ó, aqui, deixa eu começar aqui. Aqui tá a plataforma, tá? Então, aqui é a introdução, tá? Onde eu vou explicar como que é o programa, vou me apresentar, vocês vão me conhecer um pouco melhor. E eu vou explicar também um pouco mais sobre a hipnose, o que não é, para vocês ficarem bem confortáveis, tá? E como o programa funciona, eu vou dar todos os detalhes. E aqui, então, são as instruções para sessões hipnóticas, tá? Tem 7 sessões hipnóticas, tá? Mas para você fazer, você primeiro precisa ter todas as instruções. Então, esse módulo aqui, aí o próximo eu tenho vídeos explicando sobre os áudios hipnóticos diários, ou seja, você vai ter um áudio da manhã e uma noite, tá? Desculpa aqui. Então, eu vou explicar como usar esses áudios. Você vai estar toda equipada, tá? Além das 7 sessões, você tem todos os vídeos explicativos e você também tem os áudios hipnóticos que você vai usar durante o programa inteiro, de manhã à noite. E aí começa o programa então, tá? Primeiro você precisa assistir esses 3 para você entender, tá? Porque se você não entender, você não vai ter o resultado que você merece, tá? Aí, aqui é a semana número 1, tá? Aqui na número 1, nós vamos trabalhar a mentalidade, tá? Então, aqui eu vou explicar exatamente como a sua mente funciona. Não é nada chato, tá? É bem simplificado, porque você precisa entender. Isso aqui, ó, é uma informação de ouro. O dia que eu entendi como minha mente funciona foi o dia que eu comecei a usá-la ao meu favor. Então, eu vou só entrar aqui para vocês verem aqui, ó. Então, vocês vão ter uma aula sobre a mente, tá? Como é o formato da nossa mente, bem legal, bem
Nada muito longo, bem enxuto, explicativo. Aqui eu vou falar para vocês como a nossa mente pode ser reprogramada. Aí eu falo, né, das 3 técnicas. A primeira é a hipnose, a segunda é a repetição e outra é a autoridade, tá? E aí vocês vão ter a primeira sessão hipnótica, mudança de mentalidade, tá? E é nessa que a gente vai trabalhar o amor próprio e a autoconfiança, a autoestima, tá bom? E aqui, então, eu tenho um outro vídeo que vai explicar para vocês o que esperar dessa primeira semana. E assim vai ser todas as semanas vai ter esse formato. E a segunda semana, vocês vão ter a reconexão com o corpo e a mente. Aí a terceira é uma semana focada só na alimentação, tá? É uma reeducação alimentar completa. Aí na quarta semana, exercício físico e água. Aqui tá, mas a água também tá nesse módulo número 4, tá? Número 5 aqui é onde a gente vai trabalhar para você conseguir reduzir alimentos açucarados e industrializados de forma fácil, tá? Natural. Depois dessa sessão, você vai ver que você não vai mais ter um desejo enorme por esse tipo de alimentos. Você vai continuar comendo, mas quando você quer, né? E não quando os alimentos estão por todo lado, né? Não vai mais estar fora de controle, deixando, né, o açúcar, fast food e tudo mais te controlarem e te tirarem do teu peso ideal, né? Então, essa aqui é a última semana e a gente vai aqui falar de hábitos, como funcionam, e vai instalar todos esses hábitos que a gente trabalhou as semanas anteriores, alimentação, exercício físico, né, a ingestão de água, a redução de certos alimentos, tá? Então, isso aqui tudo vai ser instalado, tá bom? E aí, eu tenho aqui a semana bônus. Então, essa semana número 7, tá? Que eu resolvi fazer para vocês. E aqui, então, a gente vai trabalhar a fome emocional, tá? Que é um dos fatores que mais prejudica, né? É o vilão do emagrecimento saudável, tá bom? Então, esse é o formato, tá? Aí eu também vou explicar sobre as mentorias, tal, mas isso é só para explicar mesmo, tá bom? Então, esse é o formato do meu programa, tá ok? Então, vocês viram, então é um programa muito completo. Não existe nada parecido no mercado, tá? Como esse programa, tá? Não tem, tá bom? É um programa único, ele entrega muito, tá? Pelo investimento que você vai fazer e funciona, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida sobre o programa? Pode me perguntar. E quem quiser entrar em contato, quem tem interesse, tá? Mas ainda ficou alguma dúvida, quer tirar uma última dúvida antes de comprar, entre em contato comigo, eu serei, né, disponível, estou disponível para tirar todas as dúvidas, tá ok? E na próxima, no próximo Stories, no meu Instagram aqui, eu vou passar para vocês o link, tá? Para ter acesso a esse programa, tá ok? Então, seria isso por hoje. Alguns recados, então. Fiquem de olho, nas próximas semanas eu vou estar novamente fazendo alguma sessão gratuita para quem tem interesse, tá ok? Então, o link também está na minha bio disponível, tá? Lá tem 3 links, um para a comunidade, um para se inscrever, tá? Nessas lives gratuitas e eventos, então já se inscreva também, tá? Não perca nada. E aí tem o outro link que é para ter acesso a esse programa que eu acabei de apresentar aqui, tá ok? Então, por hoje é isso. Estou aqui
saindo agora, tá bom? Mas, como eu falei, se alguém quiser entrar em contato direto e tiver alguma dúvida ainda, tá, sobre o programa, ou quiser, né, me perguntar alguma coisa em relação à hipnose e tal, fique à vontade, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? E, tenha um ótimo final de semana, tá? Aproveite seu final de semana, aproveite para descansar também, você merece, né? Para você é um ato de amor próprio, né? Muitas vezes pensamos, egoísmo, mas não é, precisamos descansar também, né? E o final de semana é feito, né, para a gente tirar aquele tempinho para nós. Então, tirem um tempinho aí para vocês, bom descanso. Não perca, todas segundas-feiras ao meio-dia eu tenho uma live aqui. Toda segunda é um tema diferente, então vocês todos e todas são minhas convidadas e meus convidados toda segunda-feira ao meio-dia, tá bom? Ótimo final de semana, um grande abraço, obrigada a todos que estiveram aqui e tenham um ótimo final de semana. Obrigada, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.